Olá, a gente está em mais um podcast. Hoje com o Vitor Vaz, que é um grande amigo meu da faculdade, que hoje em dia está nos Estados Unidos, foi para uma boa lá fora, né? E vou deixar ele se apresentar em relação às credenciais acadêmicas dele. E a gente vai conversar aqui, que vai ser uma conversa não só pro podcast, mas até eu mesma me atualizando de tudo que aconteceu, porque eu acho que tem 5 anos que a gente não encontra. Pois é, primeiro agradecer a TT pelo convite. Meu nome é Vitor, eu formei nas Ciências Médicas no final de 2019, começo de 2020. Daí fui para os Estados Unidos, fiquei fazendo pesquisa primeiro no Brigham and Women's Hospital, que é um dos hospitais afiliados a Harvard. Fiquei por volta de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, passei para a parte de onco, fiz 1 ano e 6 meses de pesquisa também na parte de câncer de pulmão de não pequenas células, no Dana-Farber Cancer Institute, que é o hospital de câncer de Harvard. E em 2022 eu dei um match em clínica médica no Mount Auburn Hospital, que é o Community Hospital da Harvard Medical School. E agora eu acabei em 20 de junho a minha residência de clínica médica e estou para começar o meu fellowship em pneumo com medicina intensiva na Faculdade de Medicina de Yale, em New Haven. E estou esperando animado de começar e de estar aqui para bater um papo. Não, eu acho muito bom, porque o currículo, depois que a pessoa vai pra fora, é muito chique, né? Sim, ficou. Então, começa tipo Harvard, Yale, e começa só com lugares muito top, e, enfim, assim, a parte também do research muito boa, né? Tipo, que dá uma experiência que o Brasil, ele não dá aqui. Mas só contextualizando, o Vaz, a gente conheceu, acho que basicamente na faculdade, só que a gente ficou muito próximo por causa da natação, Sim. né? Então, era o primeiro ano que a natação tinha sido fundada, me colocaram na coordenação, e o Vaz era, assim, a pessoa que mais incentivava em todos os treinos. Então, tinha treino que tinha eu e ele, sábado de manhã, mais ninguém. Só que eu acho que a parte boa disso foi que ele pegou a coordenação depois e a natação virou completamente, né? Então, de um time que era um time pequeno, que ganhava quase nada, virou uma das maiores vitórias, assim, das ciências médicas. E fala sobre isso, Vaz, porque eu acho muito legal ver essa evolução. Até peguei uma touca pra mim depois da natação da oficial, né? A TT, quando eu entrei em 2014, você estava no 4º ano. Uhum. E a gente treinava de favor, na piscina do Alta Energia, ali perto do... algum shopping... Pampulha. Não, Pampulha não, é Cidade Nova. Perto da Cidade Nova, não lembro qual shopping, Minas Shopping. E daí a gente saía, era maior trampo, pegava o carro, ia lá pro Minas Shopping treinar. E aí... Quando foi o nosso primeiro intermédio, acho que eu fui o único que pegou medalha, o Benevides pegou uma medalha também, eu fiquei arrasado. E falei, bom, vamos tentar mudar isso. Daí fui convidado para entrar na coordenação depois de você. E aí arrumamos uma piscina, primeiro fomos para aquele clube militar ali, perto da Raja, e aí depois fechamos uma parceria com o Gota, e ficamos lá no Gota durante 4, 5 anos, o resto da minha faculdade, e depois do meu 3º ano as meninas ganharam todos, né, os intermédios, crime, e a natação masculina também foi campeão do crime 2 ou 3 vezes, pegamos 2º, 3º lugar do intermédio. E eu amava, velho. Não, muito orgulho disso. Gosto muito. E hoje em dia, uma coisa que continua, sabe? A faculdade tem crescido cada vez mais nos esportes. E a natação depois nunca mais perdeu. Então, não, muito bom. É muito legal. Eu acho que é o início de uma história, assim, de sucesso, né? Que eu fico muito feliz, assim, de ter visto e de ter visto Começou a evolução. Com você, né? Começou comigo, mas eu acho que acho que você, assim, fez um negócio ter muita alma e eu ficava vendo aquilo com muito orgulho. Então, assim, pequena contextualização. E aí, assim, de verdade, acho que a última vez que a gente encontrou foi na sua formatura, 2019. E depois disso, acho que, óbvio, né, sabia onde você estava, o que você estava fazendo, mas não com tantos detalhes, que a gente encontrava muito antes e aí deu um gap, assim. Mas eu queria muito saber. Então, você formou e aí você já decidiu desde então que você não queria ficar no Brasil, não ia prestar residência, ou você prestou residência e depois você quis ir? Como que foi isso? Então, eu comecei a ver que eu não tava me encaixando, assim, eu não me via no mercado brasileiro, acho que no final de 2018, começo de 2019. Então, o final do 5º ano ali, já tava, tipo, isso aqui não é pra mim. Voltando ao natural, vendo, assim, a galera, sabe, o que os meus amigos do começo da faculdade estavam fazendo, onde eles estavam, como eles se sentiam em relação ao mercado. Eu falei, cara, tinha algumas coisas que me incomodavam, sabe? Eu dava plantão e uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, era as condições que eles davam para os médicos. Eu via o conforto médico, eu via o capote, cara, não tinha um capote do meu tamanho, era aquela coisa, o capote desfiado, sabe? Eu ficava, putz, a gente... Sabe, eu tenho tanto prazer em exercer medicina, tenho tanto orgulho de ser médico, mas as condições que eles oferecem pra gente, eu ficava me sentindo um pouco desvalorizado com essas coisas, assim. E vendo a perspectiva dos meus amigos, das pessoas mais velhas,
Eu falei, cara, não é o que eu quero. E aí eu comecei a ter algumas experiências internacionais, primeiro acompanhando informalmente pessoas nos Estados Unidos, fui gostando. No último ano eu fui para Miami, eu fiquei 3 meses pelo aquele internato da faculdade. Foi pela UMiami mesmo. Que a Ciências Médicas tinha acabado de abrir um internato para as pessoas que era um observership, mas era um internato, assim, a gente queria passava... muito que tivesse na minha época, perdi. Pois é, começou no final do meu 5º ano. E aí fui e meio que decidi, assim, cara, é isso, mas tinha que estudar para os steps. E, pra ser super sincero, a minha prioridade até acabar o 6º ano, eu queria nadar o meu último intermédio bem. Queria jogar o meu xadrez, correr, sabe? É uma vez na vida mesmo, era uma coisa passou assim, minha prioridade era aquela. Então, não sacrifiquei o meu 6º ano, assim... Putz, vou começar a estudar. Fez um 6º ano equilibrado, né? Super equilibrado. Normalmente, né, acho que, assim, pelo menos lá nas Ciências Médicas era muito comum. O pessoal no 6º ano surtava, tipo, eu Bitolava... mesma nem fui no intermédio. Exato. E eu amava, assim, esporte e tudo. Eu não fui estudar e prova de residência. Que, assim, hoje olho pra trás um pouco e falo, será que valeu a pena? Não dá pra saber, né? Então, você fez um 6º ano que foi equilibrado, assim. Tranquilo. Estudava, mas também priorizou outras coisas. Fui todos os treinos, fui pro meu intermédio e tal. E aí, surgiu... De uma dessas experiências que eu tive internacionais, uma pessoa me conectou com uma pesquisadora brasileira, que era formada pela UFMG, a doutora Ana Paula Metzger, que é uma endocrinologista brilhante, trabalhando no Brigham, e ela me chamou para fazer pesquisa voluntária no Brigham. Isso foi, sei lá, agosto, setembro, e eu tinha uma outra... Do seu 6º ano. Do meu 6º ano, de 2019. E eu tinha uma outra oferta de Nova York, que era uma paga em ortopedia, velho. Eu pensei em fazer ortopedia durante um tempo, até por causa disso, dos esportes, amava. E era no hospital... esportiva. Exato. E era no hospital excelente também. E daí eu falei, cara, não, eu vou pra Boston, vou fazer clínica, é o que eu gosto mais, né? E acho que eu me enxergo nisso. Conversei com algumas pessoas, falei, vou pra Boston. E daí fui... Aí você foi fazer a pesquisa com essa pesquisadora que foi a ponte, Exato. Né? E você teve que mandar muito e-mail ou foi uma coisa mais tranquila? Mandei muito e-mail, velho. Devo ter mandado, sei lá, uns 20, 30 e-mails, recebi 2 sims. E de pessoas, né, que ou eu tinha rodado diretamente ou que alguém me indicou por causa da experiência nos Estados Unidos. Peguei carta de recomendação, foi uma coisa bem informal. E é sempre assim, né? Eu acho que todo mundo que pensa em ir pra fora, eu acho que basicamente é ter uma carta de recomendação boa. Rodar ajuda muito, então fazer um observership e a pessoa ver que você é ali dedicado também ajuda, mas também é muito não que leva, né? Que eu acho que essa parte ninguém comenta direito. E não levar isso pro lado pessoal, assim, porque, eu era um brasileiro que não tinha nada de experiência, não tinha nada publicado, tinha uma organização de congresso, essas coisas que a gente faz pra currículo aqui no Brasil, então não tinha nada. Então eu sabia assim, o cara me deu não, esperado, eu provavelmente me daria um não. Até que alguém falou, é um menino sonhador, né, tá correndo atrás, vamos ver o que dá. Não tô pagando nada, é um custo zero, então toparam. E aí eu fui, assim, a pandemia estourou quando eu fui, né? Eu fui em janeiro de 2020. Então, eu tava terminando de montar os meus móveis da IKEA, assim, quando tudo fechou. Mentira. Tava estudando pros steps. Tu tava lá quando a pandemia estourou? Tava lá, sozinho, no inverno de Boston. Então, e aí a parte, o glamour, assim, que a galera acha que tem e não tem, né? Por trás, cara, cai numa depressão, assim, pesada. Não consegui voltar pro Brasil, meus pais não estavam conseguindo visitar, estudando pros steps. Fechado, né? Cancelaram a marcação das provas, né? Porque não tinha mais os centros abertos. Então, assim, eu não conseguia trabalhar, porque a minha pesquisa foi suspensa. Eu tava tentando estudar pra uma prova que eu não sabia se eu ia fazer. Então, assim, fiquei numa bad pesada, assim, sabe? E querendo ou não, assim, pandemia, a gente tinha um isolamento de amigos, mas isolamento de família era relativo, né? Então, também isso aí, acho que pode ter piorado e desencadeado, né? E foi muito solitário. É um processo já solitário, porque eu fui a primeira pessoa das ciências médicas que estava fazendo esse processo, então não tinha ninguém para trocar uma ideia como que foi, sabe? Tinha que escrever muito documento da faculdade para poder submeter depois pro processo do match. Então era muito solitário. E demorou para passar. Esse pedaço ali de janeiro, fevereiro até julho, quando as coisas começaram a reabrir, foi muito pesado, sabe? Tentar estudar. Eu lembro dessa cena direitinho, chorando, velho, estudando, as lágrimas pingando no meu first aid, assim, e eu passando, assim, sabe, o livro ficando manchado. E não que seja também fácil estudar, né? Porque eu sei pouco sobre o processo, mas o que eu sei é que são coisas que nem sempre a gente viu na faculdade, muito microbiologia, farmacologia em detalhe, tipo, outra perspectiva. Óbvio
óbvio que é possível aprender, mas não é uma coisa ali que é prazeroso estudar Não muitas é. vezes. É né? uma coisa também nova, como você falou, então desafiadora. Tem um pouquinho do desafio da língua, meu inglês já era bom, mas, sabe, demora pra você acostumar, aquilo virar uma coisa fluida. E é trabalho de formiguinha, cada dia estudando um pouquinho, então, de vez em quando você fica desesperançoso, porque você fala, putz, eu tô fazendo um simulado aqui, tirei 30%, 40%, e na minha época eu precisava tirar uma nota boa no Step 1. Então, foi difícil, mas assim, as coisas foram reabrindo. Você pegou aquelas mentorias, ou nem existia? Não existia, na cara, época, não existia. Né? Era muito tipo, soltava na internet, você pegava o que conseguia era no e Reddit, fazia, assim. né? Hoje em dia tá muito melhor, tem muito mais coisa, mas na época era assim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu sabia que eu tinha que fazer o Step 1, o Step 2, mas eu não sabia como era o processo do match. Cara, era um sonho, assim, eu falei, eu vou. E descubro lá. Exatamente, assim, acho que o maior mérito que eu tive foi dessa coragem, assim, cara, eu vou encarar e eu quero muito e o resto eu vou me virar lá. E aí veio sempre gente ajudando, sabe? Foi aquela coisa assim, como as coisas na vida ninguém faz sozinho, né? Então outras pessoas que estavam fazendo o processo, amigos meus que eram da FMG, que eu descobri que estavam lá, que eram pessoas um pouco mais velhas ou que estavam tendo uma experiência parecida, a Letícia Prete, a Lara, Michilo. Então assim, várias pessoas que eu conhecia de vista, mas que você tá longe de casa, as pessoas vão te abraçando, vão te dando dica e uma coisa leva a outra. E aí no final deu tudo certo e depois de quase 2 anos eu consegui dar um match lá. Legal. Mas aí, assim, do processo do Step 1, foi quanto tempo até o PES? Porque teve essa questão da pandemia e depois disso você já foi assim, quero aplicar pra residência, tipo, já certo disso, foi isso? Quando eu fui, eu falei, cara, eu vou fazer a residência nos Estados Unidos. Eu fui já decidido, eu vou fazer a pesquisa, porque eu sabia que eu precisava de tempo para estudar para os steps, porque eu não tive a disciplina de estudar durante a faculdade, não era a minha prioridade. Não, mas e na faculdade também, eu acho que às vezes desviar o foco para estudar para os steps, óbvio, é possível na rotina, mas é possível. Você talvez não vai fazer o internato da melhor forma, tem mil Exato. questões ali no meio também. E assim, eu descobri essa possibilidade de fazer residência fora, mas no final da faculdade. Então a galera faz o Step 1 ali depois do segundo, terceiro ano de medicina. Então que eu já tinha passado. Ideal mesmo, né? Então eu falei, eu preciso de tempo para estudar. Então eu fiz o Step 1, eu gastei mais ou menos uns 6 meses estudando pro Step 1. Porque como eles pararam de marcar as provas, eu tive um hiato ali de 2 meses mais ou menos, que eu falei, bom, não adianta eu ficar estudando agora porque tem muita coisa que é aquela memória curta, que você precisa ficar fazendo memorização curta, e não valeria a pena. Então, juntando ali o que eu estudei, deu uns 6 meses. Daí eu estudei pro Step 2, então na minha época era o Step 1, eram 280 questões, do ciclo básico, pato, físio, anato, micro, aquela coisa assim, dolorosa de estudar. E quantas questões por dia você fazia? Olha, num dia bom, antes de estar naquela parte perto da prova, eu devia fazer umas 80 questões. Quando eu estava perto da prova, eu estava fazendo umas 300 questões por dia. Nossa. Então, no final de semana, eu estudava 12, 14 horas, assim. Que era o que eu tinha livre, porque eu não estava fazendo pesquisa, então, no fim de semana. E aí, pro Step 2, são as cadeiras básicas da medicina, então gineco, psiquiatria, cirurgia, PED, clínica. Esse eu usei um pouco menos, que eu acho que é um pouco mais parecido com o que a gente vê no dia a dia no Brasil. Também, todo mundo fala, né? Mas é uma prova longa, são 320 questões, são 9 horas de prova direto. Você tem os intervalos ali, você tem 1 hora, você pode dividir os intervalos que você quiser, então a galera tira normalmente 10, 15 minutos entre um bloco e outro. E aí foram essas 9 horas, 320 questões, tirei uma nota melhor do que no Step 2, no Step 1, tirei uma nota 240 no meu Step 2. No Step 1 eu tinha tirado 230, que era uma nota boa pra clínica, mas não era assim, espetacular. E aí depois tinha que fazer o OET, né? Que é a prova do inglês convencional, e também para ver como é a sua parte técnica do inglês. Você fala como se fosse uma conversa com o paciente, e aí tem a parte do listening, também tem a parte de writing. E aí, depois de ter tudo isso, você monta o seu currículo, tem uma plataforma, né? Aí você coloca todas as suas experiências clínicas no Brasil, fora, suas experiências de pesquisa. Você faz um personal statement, que é uma coisa que a gente não sabe fazer também, né? Brasileiro, você falar de si mesmo é uma coisa meio, putz, cara arrogante, metido, falando de si mesmo, mas você tem que saber vender seu peixe.
Aquela hora, ó... E as pessoas se vendem muito bem lá. Então, Nossa. assim, você precisa aprender a fazer isso. Eu acho que hoje em dia, até na era do ChatGPT, obviamente, usando com muita responsabilidade, tá um pouco mais fácil. Mas eu acho que 2020 era importante falar Não tinha que nada. você não tinha um modelo, você não tinha nada pra ajudar. Era você tudo tinha mato, velho. Exato. Chegou lá, tava capinando. Você via um modelo mais ou menos e falava, nossa, eu vou ter que criar a partir disso com um vocabulário, assim, né? Que vai ter que ser um vocabulário bom também, mas também não tão rebuscado. Exato. Então, não é fácil. Não foi fácil. Peguei alguns... Mas assim, você tem que contar a sua história também, sabe? É Exato. aquela coisa assim, tem que caber em uma página, porque ninguém vai ficar lendo 2 páginas de sua história. E por que você tá lá nos Estados Unidos, por que você gostou daquela especialidade, falar da sua trajetória no Brasil, de pesquisa, experiência clínica lá, e por que você quer aquele hospital. Então você fazia um meio genérico assim e tentava adaptar alguma coisa para os hospitais que você queria mais. E aí tinha as cartas de recomendação, né? Tinha que pegar 4 muito, cartas, né? que são muito... que é talvez a parte mais pesada, além das notas. E aí eu peguei de pessoas americanas. Eu fiz a minha carta aqui para a faculdade, né? O Zé Celso era o diretor, então na época sentei com a Corrine com ele. Falei, cara, eu preciso de uma carta boa. Então a gente escreveu junto para ficar uma coisa boa em inglês. E aí submeteram, né? E foi assim, fiquei extremamente grato à faculdade, porque tudo que eu precisei também, eles me ajudaram muito. Foi tranquilo. E aí, quando saiu o match, foi aquela coisa assim, putz... um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro onde eu tava, com os meus pais na Bahia, assim, sabe? Todo mundo Feliz, abraçando, né? chorando, porque é uma vitória, assim... eu mudei pra lá em 2020 e o match veio em 2022. Então, foram 2 anos e meio. Foi em julho de 2022. 2 anos e meio de muito trabalho. E, assim, a galera posta nos momentos felizes, mas... você não acompanha o dia a dia de quem tá estudando. Pô, quantas vezes liguei pros meus pais? Não tá dando, acho que não vai dar, sabe? Tô inseguro, não vou passar na prova. Não sei se as coisas vão dar certo, não tô conseguindo publicar. Então, assim, vendo hoje, tem 5 anos, parece que tá muito longe, mas, cara, foi muito perto. Eu tava no meu intermédio, sabe? Comemorando medalha com os meus amigos há 5 anos atrás. E, assim... É muito legal de ver como essas escolhas mudaram a minha vida, assim. Eu converso com os meus pais, hoje em dia é isso. Foi uma escolha... um momento difícil, uma encruzilhada, escolhi pra direita, né? E foi isso. Eu acho que essa parte da coragem é muito boa, a parte também de ter a resiliência ali no dia a dia também é muito boa, porque você olha o macro é lindo, né? Nossa, foi para os Estados Unidos, deu match, tá feliz na residência e no Profelo agora, só que o micro ali é de muita luta, né? Porque tem insegurança, tá num país diferente, você fica, nossa, será que talvez eu, por ser estrangeiro também, vou ter alguma dificuldade nesse match? E algumas coisas que a gente, assim, eu não fiz residência lá, mas fiz meu fellow e também que pensava todos os dias, né? Nossa, se eu tivesse na minha língua nativa aqui, eu estaria mandando muito melhor. Nossa, eu às vezes me sentia burra. Então, tem toda uma parte, além do macro, né? Que a gente vê que acho que pouca gente comenta sobre, né? E os soft skills, assim, porque americano é diferente, canadense, é uma galera um pouco diferente. Acho que a gente pode usar isso para vantagens, né? Você saber estabelecer aquela conexão com o paciente, ser uma pessoa carismática. Mas o americano, o canadense, o norte-americano em geral, ele é mais reservado. Então, às vezes, você ser uma pessoa muito expansiva é meio, sabe, a galera dá uma... não é uma coisa tão boa. Então eu precisei também me podar, assim, bom, isso daqui é uma coisa que a galera, eu tô vendo que as pessoas gostam, isso daqui eu preciso melhorar. Então, até você encaixar aquilo, demora tempo. Demora. E é uma arte, assim... É uma energia também extra que você tem que gastar, né? Putz. Porque aqui você não pensa muito nisso, assim, óbvio, você vai adaptar conforme a pessoa, mas é muito mais tranquilo e muito mais previsível. Lá fora... tem um esforço muito grande, né? E tem essa cultura do feedback, a galera chega pra você e fala, cara, isso não se faz aqui. Isso não é bem visto. E aí você tem 2 opções. Você pode ficar magoado, levar aquilo pro lado pessoal e falar, putz, esse cara tá querendo me ajudar, né? Não vou achar que isso é um problema comigo. E tentar incorporar aquilo. Então... isso podia melhorar no Brasil, inclusive. Cultura do feedback, aqui né, no velho? Brasil, eu acho que as pessoas, elas são muito indiretas, às vezes. Tipo assim, ela não gosta, aí ela fala de um jeito que não parece que ela não gostou. Tipo assim, não, da próxima vez, vamos tentar isso aqui. Mas eu gostei, tá bom? Mas, na verdade, ela queria ter falado, olha, eu não gostei, da próxima vez faz completamente diferente. E nos Estados Unidos, Canadá, eles são muito mais diretos, o que é muito bom, né? Assim, você pode ficar chateado 1 minuto, mas se você for esperto, você vai entender que é pro seu bem, igual você falou, e dá a volta por cima. O lado profissional e o lado pessoal lá são muito distintos, assim. Eu acho que amigos, mas negócios à parte, né? Então, os meus preceptores, por exemplo, cara, fiquei muito amigo deles depois. A galera, na minha última semana, me levou pra beber com eles. Mas, assim, durante a residência, era aquilo, Vitor.
olha, isso não tá bom, cara. O jeito que você falou isso não ficou bom. Essa interação que você teve com o seu co-residente, né? Você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Algum paciente, né? Você poderia ter falado de uma outra maneira, como dar bad news, sabe? E aquilo é o que te ajuda a crescer, velho. Porque se ninguém fala nada, você acha que tá tudo ótimo também. E aqui, assim, no Brasil, eu tive ótimos professores, ótimos preceptores, mas eu não lembro de alguém chegar pra mim e falar assim, cara, isso aqui tá péssimo, sabe? Não faz isso. Era uma coisa assim, um pouco mais de longe, a gente acabando ficando um pouco mais solto e aprendendo com os nossos próprios erros quando, né, via que era uma coisa muito grave. Mas lá, quando tem alguma coisinha que tá saindo, eu fui muito mais direcionado e assim... outra coisa que eu acho que é um mito também é que a gente não põe a mão lá, né? Quantas vezes eu ia fazer alguma coisa, algum procedimento... Cara, sua técnica tá errada. Para. Feedback, assim, ao vivo, sabe? Muda um pouco aqui e tal. Mas era eu fazendo. Então, isso foi muito bom. Ter essas pessoas me orientando durante o processo foi sensacional. Não, isso é ótimo. E como que é a residência lá, assim? O que você compara de diferente com as coisas que você ouviu do Brasil? O que você achou que era positivo, negativo? É competitivo, assim, com os co-residentes lá? Como que é isso? Eu acho que, assim, o processo de passar na residência é bem competitivo. No meu ano, por exemplo, eu submeti 250... Eu apliquei para 250 programas. Eu recebi 15 entrevistas. Acabei passando a minha segunda opção. E... eu acho que a residência lá é mais puxada do que aqui. A gente tem, acho que essa cultura de achar que no Brasil a galera vai trabalhar mais. Mas, cara, o problema é que quando você vai para os Estados Unidos, você vai lá para trabalhar, sabe? Eu acho que tem muito estrangeiro, né? 25% dos médicos que estão lá são estrangeiros. E a galera deixou o conforto de casa, família, amigos. Então, você tá indo lá para trabalhar. Para mim, principalmente minha família aqui em Belo Horizonte, eu acho que eu não teria trabalhado minha vida social aqui o tanto que eu trabalhei lá. Os contratos que a gente assina são de 80 horas semanais, comparando com as 60 horas aqui do Brasil, e isso é uma média. Então, o que eles pegam é as 4 semanas daquele mês, o total de horas que você trabalhou pode dar, em média, 80 horas semanais, e você tem 4 dias de folga por mês. Então, isso só no primeiro ano ou todos os anos? Não, os 3 anos da clínica, e eu acho que por todos os outros programas, porque é de acordo com a ACGME, que é a Associação Médica de Residência Médica, Associação Americana de Residência Médica, e são contratos de 80 horas. Então, ou você trabalhava 6 dias, folgava 1, ou você trabalhava 12 dias direto, e aí tinha um fim de semana. E o meu programa era um negócio chamado X+Y. Então, a gente tinha 4 semanas de inpatient. Então, era no CTI, ou nos andares normal, ou algum serviço de interconsulta. E a cada 4 semanas, eu tinha uma semana outpatient, que era uma semana ambulatorial. Então, nessa semana ambulatorial, eu também tinha um fim de semana livre, que eu tinha, eles chamam de Golden Weekend, que eu tinha 2 dias... Golden Weekend é um weekend, né? Tipo, eu tenho 2 dias... É, final de semana normal, só que eles chamam de Golden. O americano é o mestre do marketing, assim, né? Toma, 2 dias de fim de semana é o seu Golden Weekend. Mas, assim, no geral, eram 4 dias off por mês. E teve semana de eu trabalhar 110, 115 horas, porque quando eu tava no CTI eu tinha plantão de 24 horas, ou eu tinha long call, que era um dia de 14 horas a cada 2 dias. Então, assim, era muito puxado, velho. Puxado. Plantão noturno, que foi uma coisa muito diferente. Eu trabalhei 11 semanas de plantão noturno no meu primeiro ano. E o plantão noturno lá, eram 2 residentes para cobrir o hospital inteiro, todos os andares. Então, sei lá, eu tava cobrindo 200, 250 pacientes. Muita coisa. O BIP não para, velho. É paciente querendo remédio, é paciente com algum tipo de dor, algum outro laboratório, algum lab que tá, né, vendo um valor que você tem que dar uma olhada, fazer algum tipo de management lá. Então, assim, os meus plantões noturnos, eu não dormia. Eu ia pro fuso horário de Tóquio, então eu dormia quando eu chegava do plantão, 7 horas da manhã, acordava às 6 horas da tarde, ia pro trabalho de novo e, sabe, e 3, 4 semanas, às vezes, seguidas de plantão noturno. Então, e eu acho que a coisa que eu vi um pouco de diferença foi, primeiro, eu sabia que eu era muito independente, eles prezam pela independência, mas tem um sistema de backup, sabe? Eu acho que os preceptores, eles estão muito mais dispostos a ajudar, porque eu acho que tem uma cultura de responsabilidade maior. Eu acho que, infelizmente, a gente tem um pouco disso. O SUS é um paciente um pouco mais simples, né? Não tem essa judicialização da medicina aqui no Brasil ainda tão desenvolvida. Nos Estados Unidos, se tiver um erro médico grave, cara, aquilo vai ter uma consequência muito grave.
Então, as pessoas sabiam que, como eram os residentes e, né, o residente está trabalhando debaixo de alguém, a responsabilidade é do preceptor. Então, as pessoas estão sempre abertas. Ó, se tiver qualquer dúvida, se o paciente começar a descompensar qualquer coisa, me chama. A gente tinha até um pocketbook que, sei lá, tinha os valores, né? O paciente está taquicárdico, começou a desaturar alguma coisa assim, tem que escalar ou para o residente ou para, se o residente estiver ocupado, para quem está de plantão. Então, a gente sempre tinha alguém ali para ajudar, mas a gente tocava o serviço. Era show. Isso é bom ouvir, porque tem muita gente que fala, os Estados Unidos não põe a mão porque é judicializado. Talvez não ponha a mão, talvez no observership, né? Que eles realmente, para observar ali, ou então num contexto não residência. Mas no contexto residência, o que eu vejo é que tanto os Estados Unidos quanto o Canadá tem muito volume, tem muito trabalho, e assim, eu não sei da residência, mas pelo menos no meu fellow tinha ainda a parte acadêmica que você quer fazer, de pesquisa, que são horas que às vezes não encaixam nessas horas semanais, né? São horas extras ou final de semana que você vai acabar fazendo isso, e tudo bem, porque tem os ganhos diretos e ganhos indiretos também disso, né? A parte de, por exemplo, de procedimento, que era uma coisa que, né, quando eu fui para os Estados Unidos, eu falava, não, porque no Brasil, né, você vai pegar muito mais mão, porque o volume é maior e tal. Cara, eu não conheço nenhum residente de clínica médica no Brasil que tenha feito o tipo de procedimento que eu fazia. Porque lá na clínica, quando você tá no CT, você pode fazer dreno torácico, a gente pega todos os acessos centrais, coloca linha de diálise, pode fazer toracentese, pode fazer paracentese, entubava. Então, assim, você precisa, obviamente, ser competente. Eles não vão... Quando eu era o primeiro ano, tava começando, cara, não, você tá, né? Observa ali e tal. Aí, quando eu comecei a entubar, fui fazer com anestesia, que era um ambiente super controlado. Comecei pegando acesso periférico com ultrassom, a galera dá aula de ultrassom. Que é ótimo, né? Muito. Te dá muita confiança depois pra fazer em qualquer contexto. E aí, quando começa a situação mais grave, você já viu aquilo numa situação muito mais tranquila, você tem um pouco mais de confiança. E no meu primeiro ano, eu tava sempre super supervisionado, gente do lado. E eu lembro direitinho, eu fui... a minha primeira rotação no meu segundo ano foi no CTI. E era um cara que você vai até minha carta de recomendação depois. Formou no MGA de medicina intensiva e tudo mais. Um cara, assim, excepcional. Super bom. E tava muito ocupado. A gente tava no meio de rounds e tinham 2 pacientes que estavam dando muito trabalho. Tava o paciente descompensando. Ele falou, cara, eu preciso que você pegue um acesso central naquele paciente. Eu vou pegar naquele aqui. E eu não vou ter tempo de supervisionar. Então faz o seguinte, pega, eu vou lá. Se tiver algum problema, você me chama. Mas você pode fazer. E eu falei assim, cara, eu vou fazer sozinho? Assim, ele falou, eu tô do lado, sabe? Eu vou... Tá tudo certo. Mas assim, eu já te vi fazendo esse procedimento, você pode fazer. E assim, deu tudo certo, sabe? A pessoa tava ali, tinha outros atendentes que estavam lá se tivesse algum problema, mas, cara, eu que fiz. E esse tipo de coisa, no Brasil, acho que tem essa romantização de a gente faz mais, a gente faz melhor e tal, porque não é supervisionado. Eu acho que não é isso, né? Que é diferente. É mais seguro. Sim. Você vai conseguir fazer... Tanto para você quanto para o paciente. Exatamente. Porque imagina o trauma que é você pegar uma coisa dessa errada e matar um paciente, sabe? Como que vai ser a repercussão disso para você, a segurança se for fazer no próximo procedimento. Então, eu acho que é beneficial para todo mundo. Quando você tá melhor, o nível de supervisão, obviamente, vai diminuir, mas você sabe que tem uma pessoa ali. E aqui, pelo menos durante a faculdade, outros residentes que eu conversei, era uma coisa um pouco mais solta, sabe? Esperava-se mais o residente, mas sem ter aquela base que foi construída com o cara do seu lado. Ó, é assim que faz, não, corrige isso daqui. Acho que varia um pouco, tanto de área quanto de lugar, mas eu concordo que, de uma maneira geral, assim, aqui é um pouco mais solto e que eu acho que gera mais insegurança para todo mundo, tanto para o residente, quanto para o preceptor, quanto para o chefe do serviço, se der algum problema também, né? E óbvio, né, que a pessoa que vai ser mais prejudicada com isso é o próprio paciente. Então, isso acho que é uma coisa que poderia melhorar no Brasil, melhorar em algumas residências, com certeza. Total. E aí foram 3 anos de clínica. 3 anos de clínica, velho. Não são 2 igual aqui. Vai melhorando, não? Melhora. Assim, o que mais melhorou foi eu tive menos noites. O meu último ano só tinha 2 anos de noites. E a gente tinha mais tempo de fazer eletiva. Então, no meu primeiro ano eu tinha só 2 semanas de eletiva. E aí no meu segundo ano eu tinha 2 meses e no terceiro ano 2 meses. Porque o meu hospital era um hospital relativamente pequeno, a gente tinha 250 leitos. E para você ter uma experiência em outros hospitais maiores, para pegar a carta de recomendação para o fellow, eles te davam esse mês ou esses 2 meses para você ir, vai lá, se prova, sabe? Mostra que você é bom de serviço, se você quiser pegar uma carta de recomendação de um outro hospital. Então, muita gente tirava férias, né? Porque é seletivo, você faz o que você quiser com esse tempo.
Mas eu fui para outros hospitais para pegar a carta de recomendação. E no meu terceiro ano eu usei parte dessas eletivas também para fazer as entrevistas. Porque as entrevistas do fellow também é o dia inteiro, né? Ainda é por Zoom, mas ficava, sei lá, 4, 5, 6 horas com a galera entrevistando, apresentando os programas. Mas melhora. O primeiro ano, o intern year, né? Cara, é puxado. E como que você decidiu o seu fellow? A sua área, o lugar e, assim, aplicação, tudo? Foi processo 6 meses, 1 ano? É 1 ano normalmente, né, antes. Como que foi isso? Bom, eu entrei pra residência achando que eu ia ser oncologista. Olha. Porque eu tinha feito esse 1 ano e meio de pesquisa em onco. Que foi oncotorácica, inclusive, oncotorácica, né? Não pequenas células. Exato. Então já tinha um caminho meio pré-delineado ali. Pô, se eu quiser ir para essa área, tenho excelentes mentores, já tenho uma experiência no Dana-Farber e tal. Mas eu comecei a clínica e eu lembro de rodar no CTI vendo... Eu acho assim, o nível dos profissionais que trabalham no CTI nos Estados Unidos é muito alto, sabe? Então, assim, as enfermeiras são excepcionais. Você tem uma enfermeira para cada paciente ou para cada 2 pacientes. O terapeuta respiratório é maravilhoso. Os intensivistas lá fazem muita coisa. Então, você via o intensivista fazendo todos os procedimentos, sabe? Broncoscopia, todos os procedimentos torácicos que, né, não sejam basicamente uma... muito invasiva, que aí seria pra torácica, a gente consegue fazer. E eu achava aquilo um tesão, velho, sabe? Putz, o cara é um MacGyver da medicina, assim, consegue fazer tudo. E aí eu comecei a gostar. E os pacientes mais complexos, sabe? Que demandavam um pouco mais de conhecimento de físio, de farmaco. Nos roundings, a gente sempre tinha um enfermeiro com farmacêutico, com terapeuta respiratório. Então era uma equipe multidisciplinar muito legal. E eu gostava muito de fazer procedimento, que foi uma coisa que eu descobri na residência. E no final do meu primeiro ano, depois de rodar com, sabe, vários mentores muito bons, eu falei, cara, me encontrei, assim. Não fazia sentido eu fazer outra coisa. Foi a primeira vez na medicina que foi uma coisa assim, como se eu tivesse sido escolhido e não tivesse meio que, sabe, tipo... escolhendo meio por exclusão. Era uma coisa, cara, vai ter que ser isso. Porque senão, se for outra coisa, eu não vou estar feliz. Não vou eu gosto disso, né? Era pesado, eram os turnos mais pesados, mas eu trocava com os meus amigos. Eu fiz o máximo que eu conseguia de CTI, porque tem um mínimo de cada área que você tem que fazer para conseguir formar. Mas eu maximizei. Meus residentes chefs falaram, Vitor, você não pode fazer mais CTI, velho. Acabou. Chega, né? Porque senão você não vai conseguir formar. E aí comecei a ficar bom nos procedimentos. E aí aquela coisa, né? Você começa a ficar bom nas coisas, você começa a gostar mais. Exatamente assim. É um ciclo virtuoso. A gente gosta do que a gente é bom, Exato. Né? Aí virou um ciclo virtuoso. E aí se aplica no final do seu segundo ano. Então, em julho de 2024, quando eu estava acabando o meu segundo ano, eu submeti, mesma coisa. Só que aí tem a nota do Step 3, que eu fiz no meio do meu segundo ano. E normalmente o Step 3... É fácil, né? É mais fácil e a galera não estuda tanto, porque cara, você tá na residência, tá puxado e tal. Mas é o mais parecido com o que você vai ter no dia a dia, porque... Eu não sabia que podia, na verdade, aplicar para residência sem o Step 3. Pode, né? Pode aplicar. O Step 3 é para você ter uma licença médica... Full. Exatamente. Sem ter uma supervisão, né? Então, por exemplo, se você tiver o Step 3, você pode trabalhar como um attending. Se for um clínico geral, depois eu poderia trabalhar sozinho. Como eu vou fazer o fellow, a minha licença ainda vai ser limited license, porque eu vou estar dentro de um hospital. Mas se eu quiser moonlight, por exemplo, dar plantão dentro daquele hospital... Agora você pode. Exato. Ela vai valer como uma full license. Mas o Step 3 você faz durante a residência. Tem gente que faz antes por questões de visto e tudo mais. Você pode fazer antes da residência, mas eu fiz o meu durante a residência. A maioria das pessoas faz durante a residência. E aí você usa a nota do Step 1, Step 2, Step 3. A melhor nota de todos foi o Step 3. Porque eu acho que eu já tinha... tava na residência ali também, né? Tava gostando, então era parecido com o que eu tava fazendo. E aí você pega as cartas de recomendação. E aí o que você falou, a pesquisa eu continuei fazendo. Mas não em oncologia, aí você mudou a área. Não, eu continuei na onco, velho. Porque tinha um overlap com pneumo também, né? Era medicina intensiva com pneumo, então a gente tinha bastante coisa de oncologia torácica. Mas aí você fez com o centro que você estava fazendo a pesquisa antes? Eu continuei e não com o Dana. Entendi, não continuei com a galera do Dana-Farber. E eu entrei em algumas coisas com a galera do Beth Israel, que eu rodei lá, que é um outro hospital afiliado à Harvard, que era parte da cadeia da qual o meu hospital fazia parte. E aí eu peguei uma carta com eles, desse trabalho que eu fiz com eles lá. Eu rodei com eles durante um mês e fiz um pouco de pesquisa, apresentava em congresso e tudo mais. E continuei minha pesquisa com o pessoal do Dana. E aí, quando eu saí pro Brasil, eu tinha zero
zero abstracts, tinha zero artigos publicados. Porque, não, assim, acho que não era também da cultura, né? Não tipo, é. a gente tinha os pré-requisitos, por exemplo, pro currículo aqui no Brasil, e a gente tentava cumprir, só que a pesquisa científica, normalmente a gente fazia alguma coisa ali que... Iniciação. Uma iniciação, uma coisa bem diferente, né? Que não tem nada a ver com a pesquisa nos Estados Unidos. Agora que você foi, você sabe como que é a diferença, assim, né, velho? Mas sabe uma coisa que vale falar, assim, que a gente tá vindo com uma geração nova agora de acadêmicos, tem, né, bons, né? Acadêmicos bons que estão conseguindo fazer uma pesquisa de bastante alto nível, assim, com publicações muito boas. Inclusive, uma das ciências médicas que eu tô em contato com ela, por causa de uma meta-análise que eu tô fazendo, mas, assim, pessoal bom de serviço, que sabe, estuda, e é uma coisa nova, porque acho que na nossa época, assim, a gente não tinha tanto conhecimento, com raríssimas exceções, assim, era uma coisa que a gente fazia mais, assim, de forma amadora, né? O que mudou isso, eu acho muito, é o Henderson, que eu acho que você deve conhecer, que inclusive eu fiquei sabendo vai dar uma palestra nas Ciências Médicas, chamaram ele, mas eu acho que é isso, na nossa época não tinha tanto recurso, era aquela coisa assim, era muito distante, e agora com rede social, com, sei lá, democratização de informação e conhecimento, as pessoas têm mais acesso. Mas na minha época, na sua época, assim, a gente saía com um currículo muito simples, assim. Enxuto, pra não falar ruim. Mas era fraco, assim, eu olhava pro meu currículo, putz, quando eu apliquei pra residência, eu tinha 3, 4 artigos publicados que eu tinha conseguido. Eu também, mas só revista, assim... Pequena. Nada que fosse relevante. E aí, agora pro Fellow eu tinha quase 50, TT. Nossa, é muito. Quase 50, contando abstracts e poster, artigo original. E aí, dessa vez eu apliquei pra 100 programas. E eu tive 35 convites de entrevista para Pneumocritical Care. Aumentou, né? Demais, assim. E o nível dos programas foi muito melhor, sabe? E aí eu queria um programa que primeiro tivesse muita coisa mão na massa, porque lá nos Estados Unidos, alguns hospitais, o intensivista não entuba, a parte fica reservada para anestésio, como alguns hospitais têm uma residência muito forte, o fellow faz menos. Então foi isso, eu queria um hospital que eu pudesse fazer muita coisa, que fosse mais, que eles falam fellow driven, né? Que o fellow acaba fazendo mais coisa para pegar a mão e ter um pouco mais de segurança. E que eu pudesse fazer mais procedimentos. E em Yale, a galera cuida de todas as vias aéreas. Sem contar o peso da faculdade, que é uma das melhores faculdades americanas. O nome é muito forte. Era a minha segunda opção. Era a minha terceira opção. Eu tinha Penn, que era a minha primeira opção. Northwestern em Chicago, que era a segunda. E eu era a minha terceira opção. E aí passei, mas assim, cara, meu top 5 era absurdo. Tinha University of California, San Diego, Mount Sinai de Nova York também. Então, assim... E assim, você escolheu mais pelo programa ou pela região dos Estados Unidos? Por exemplo, você tem alguma preferência que você quer depois direcionar pra trabalhar? Ou você tá tipo, qualquer lugar dos Estados Unidos eu tô feliz, assim? Pro fellow, eu conversei isso com os meus pais, porque era sedutor, assim, putz, vou morar em San Diego, sabe? Califórnia. Pra praia e tal. Mas eu falei, cara, eu já tô longe de casa, vão ser 3 anos que eu vou estar muito tempo dentro do hospital ainda, eu vou priorizar... O estudo, né? Formação. Pela força do programa, pelo nome do programa. E, assim, óbvio que a cidade contava um pouco. Eu acho que se fosse só pelo nome, eu teria colocado Yale em segundo. Mas Northwestern era em Chicago, e eu gosto muito de Chicago também. Frio, né? Frio, mas gostoso, assim. Cidade boa. É uma cidade grande, com aeroporto grande. A Lara, minha amiga, tá lá também, então assim... Voo direto. Aí eu falei, cara, vou colocar Chicago chorando, assim, em segundo lugar. Mas foi pela força dos programas, foi pelo nome. E quando eu também lembro direitinho, eu fui pra ver o resultado do meu match. Fui pro meu carro, porque eu não queria ninguém me olhando. Tipo, vai que dá errado, né? Vai que eu vou chorar. Não queria ir pro banheiro, que vai que entra alguém, aquela coisa assim, aquela situação constrangedora. chata. Então fui pro meu carro, e aí meio-dia, era o horário chave do programa, aí putz, chegou Yale, aí já liguei pros meus pais, todo mundo chorando, aquela coisa bem legal também. Seus pais ficam felizes super também. orgulhosos. Aí eu, tipo, aquela coisa assim, putz, valeu a pena. E quando começa? Começa dia 1º. Agora já? Dia 1º. Então você vai ficar aqui um pouquinho e já volta. Eu vou ficar 8 dias aqui. Nossa, e aí começa, assim, fellow de novo, que é 1 ano, né? São 3 anos. São 3 anos de fellow? 3 anos. Meu Deus, eu não sabia. O de Yale, especificamente, são 18 anos. 18 anos. São 18 meses clínicos. Então, o primeiro ano é todo clínico. A gente vai alternar a cada 2 meses... São 2 meses CTI, 1 mês de pneumo. É um pouco mais para a parte de intensiva do que de pneumo. Tem a parte de pneumo intervencionista, que a gente pode falar um pouco depois também, que é o
o que a torácica faz minimamente invasiva, que é a parte de IBUS, de fazer... EBUS, EBUS, né? Pra quem é brasileiro. EBUS. IBUS, a pessoa fica assim, nossa, uma técnica nova. E faz a parte de biópsia transbrônquica, faz broncoscopia robótica, alguns procedimentos pleurais. Que é o que você quer mais, né? Exato. Então, a gente faz 2 meses de CTI, 1 mês de pneumo, tem 1 mês de férias, né? Graças a Deus. Tem Vai viajar, vai... Vou viajar, vou voltar pra cá ver casamento de amiga, essas coisas. E aí, depois desse 1 ano, Yale te oferece 18 meses de pesquisa. Então, você pode... Os outros 6 meses clínicos você divide. Se quiser fazer todo no segundo ano, ou 3 meses no segundo ano, 3 meses no terceiro. E eles oferecem um Master's. Então, você pode fazer um mestrado durante o tudo fellow. pago. Nossa, isso é muito bom. Com bolsa extra não, né? O fellow Não, você o fellow já paga. O meu salário... primeiro ano, só pra galera ter noção de como... É caro medicina nos Estados Unidos, né? E viver também é uma coisa cara. Mas no meu primeiro ano, eu vou ganhar $98 mil. Isso pós-imposto ou bruto? Bruto. $98 mil. Você pode fazer um moonline, né? Que dar plantão extra, desde que não passe dessas 80 horas. Mas agora o meu contrato são de 60 horas semanais, mais ou menos. Então, eu tenho 3 finais de semana livres por mês. Eu tenho um fim de semana que eu trabalho. E eu tenho um call de casa, que eu levo o pager para casa 1 vez por mês de noite. Então, já vai melhorando a residência, Melhora né? bastante. A medicina você vai melhorando ao longo do tempo, mesmo estando em fases ainda de treinamento. Melhora bastante. E aí eu pago esse mestrado para você fazer. Tem algumas opções. Você pode fazer um MBA. Você pode fazer um Master's in Public Health, né? Um mestrado em saúde pública. E você pode fazer um mestrado em Medical Education. Então, e você vai querer qual? Já escolheu? Eu acho que eu vou fazer o de Medical Education. Porque eu gosto muito dessa parte de dar aula. A gente estava conversando informalmente, talvez, de voltar para ter algum papel educacional aqui no Brasil. Nem que seja, né, se eu ainda estiver lá no Brasil, mas poder ajudar ciências médicas ou alguma outra instituição. Porque eu tenho um maior orgulho de ser brasileiro, de ser de Minas, né, de ter estudado nas ciências médicas. E eu quero devolver um pouco disso. E é uma coisa que é difícil, sabe? Você ensinar bem, assim. Eu tive professores que me marcaram... Porque ensinavam bem, né? Exato. Então... E assim, era a exceção e não a regra. Sim. Esse é o ponto, né? Os professores homenageados normalmente são os que ensinavam bem. E era pra todo mundo, na verdade, eram os ensinar bem mesmos. ali. E eram os mesmos quase sempre, né? Então, assim... eu quero muito ter essa parte da educação médica, de poder ensinar bem. O MBA é um pouco sedutor também, porque, né, é uma coisa muito útil. Mas eu o acho MBA nos Estados Unidos pro médico ainda assim é útil? Porque aqui no Brasil eu vejo o papel do MBA, mas nos Estados Unidos eu não sei, porque o que eu sinto, assim, posso estar falando completamente uma coisa errada, né? Mas eu sinto que nos Estados Unidos você consegue focar 100% no sentido da própria medicina, sem... Por exemplo, ter que ter um business administration ali por trás, porque tudo isso vai ficar com o próprio hospital Total. ou com onde você vai estar trabalhando. Tipo, é muito difícil uma pessoa terceirizada que não seja plástico ou talvez oftalmo, posso também estar errada nisso, que monte uma clínica própria que vai ter que preocupar com a gestão, né? Porque eu vejo, assim, radioterapia, terapia intensiva, clínica, normalmente você vai estar dentro ali de um hospital ou de uma instituição e você vai estar super feliz ali com pesquisa, com todo o apoio e sem ter que preocupar com a parte da gestão em si, né? Mas assim, o MBA eu acho que ele entra, por exemplo, se você for o chefe de um departamento, sabe? Eu tava conversando isso com a chefe do CT do hospital que eu trabalhava. Ela falava isso, cara, eu sou casada com um cara que tem um MBA, então pra mim, ele me ajuda muito. Mas quando eu quero mostrar um orçamento pro hospital, porque eu quero que eles comprem esse tipo de material, que eu preciso de um outro intensivista, que eu preciso fazer o orçamento e mostrar por que as coisas vão dar lucro, por que essas coisas, né, pra montar uma apresentação, algumas coisas de soft skills... eu não tenho isso na medicina. Entendi. Eu acho que liderar então uma equipe... gestor ali, o chefe da área, né? Exato. Se você quiser ser um diretor... administrativo. Exato. Se você quiser ser um diretor de uma unidade, né? Um chefe de um hospital, alguma coisa assim. Porque ainda tem muito isso nos Estados Unidos, do chefe do hospital ser um médico. De ser uma pessoa que tem um MD, né? E... queira ou não, teve algum outro treinamento mais administrativo e assumiu aquela posição. Até porque...
Se você não é médico, eu acho que é uma coisa um pouco estranha, assim, você Exato. ser um administrador que não entende normalmente o dá lado do errado, médico. porque, assim, os lugares que eu já passei, que o administrador era não médico, normalmente ele não entende muito a questão do próprio custo-benefício no sentido de, olha, isso aqui não tem um custo-benefício bom, mas, por outro lado, é o melhor para o paciente. Então, às vezes, eles ficam querendo fazer algumas contas que não fazem sentido no quesito médico e médico-paciente, né? Então... E não é carismático, os médicos acabam não gostando daquela pessoa, porque você não vai entender o lado do médico, sabe? Então é uma combinação interessante. Eu amo estar no CTI, eu amo estar, né, bedside, então não me vejo assim, mas... 100% na administração, De mas jeito poderia ser nenhum. um caminho. Vamos ver. Então você tá na dúvida do MBA e do Medical Education. Aí vamos ver, no final do meu primeiro ano eu vou decidir. Vai ser um caminho bom aí, você vai ter tempo pra pensar também. E aí você faz isso normalmente no próprio Yale lá, ou você tem que buscar outro? Não, é em Yale, então eles pagam pela universidade, é um fellow deles, então é um mestrado pela Universidade de Yale, e é nesse tempo que eu teria 9 meses livre, no meu segundo ano e no meu terceiro ano livre, assim, né? Eu sou obrigado a fazer pesquisa. Sim. Então eu vou estar pesquisando em outras coisas, eu vou continuar fazendo pesquisa na pneumo, ou, por exemplo, na oncologia torácica, que tem um overlap grande, e fazendo um mestrado nesse meio tempo. Então, assim, é puxado, mas dá para fazer porque eu vou ter mais tempo livre de pesquisa. E aí você tem que acabar nesses 3 meses, porque senão eles vão ter que dar um jeito de estender o seu treinamento, né? Tem gente que precisa por causa de licença maternidade, ou tem gente que quer fazer um doutorado, então acaba fazendo 4 anos de fellow. Mas no meu caso eu quero acabar em 3 anos e progredir, assim. E aí você já sabe qual lugar você vai aplicar para trabalho? Ou você tá, tipo, aberto, vai aplicar para vários lugares, ver as ofertas? Ou você tem, por exemplo, eu quero ir para Flórida, por exemplo. Normalmente ninguém quer ir pra Flórida, né? Mas... Eu gosto da Flórida. A Flórida tem uma fama ruim, assim, de ser uma galera muito doida e de ter muito problema. Mas, assim, cara, tá 7 horas do Brasil, é uma coisa... Sabe, pesa, o clima, né? O clima é legal, tem muito brasileiro. Aqui tem coisa boa e tem coisa ruim da galera que tá lá. Mas tem uma opção de fazer um ano a mais, acabando a pneumo intensiva. É triste, assim, que o nosso treinamento nunca acaba, né, velho? Nunca. Mas tem uma coisa que não existe no Brasil, essa especialidade, que eles chamam de pneumo intervencionista. Então, é a galera que vai focar em fazer ainda mais broncoscopia rígida, fazer EBUS, biópsia pleural, às vezes fazem alguns procedimentos torácicos mais invasivos, broncoscopia robótica, que eu acho que é uma coisa que ainda não tem no Brasil. Não sei se eu já vi. Aqui em Belo Horizonte eu tenho certeza que não tem. Não sei se em São Paulo tem broncoscopia robótica já. Não sei também, não sei. Que são falar. aqueles robôs que eles chamam de Ion, né? Ion. Que é super legal. É basicamente o que eles fazem... Nunca vi. Eles fazem um mapa 3D, eles pegam uma tomografia de pulmão e eles fazem um mapa 3D. E aí é uma fibra por distorção. Quando você vai distorcendo ela vai... ele te orienta, vai até o brônquio direito. Aí você vai e distorce. Aí vai pro brônquio esquerdo. Inferior, superior. E aí ele consegue correlacionar isso com um mapa 3D que ele construiu. Então, para nódulos de pulmão muito periféricos, que você não vai conseguir pela anatomia achar onde tem uma tela com um mapazinho como se fosse um videogame, e aí tem uma setinha. Você vai passando com o mouse, e você vai entrando, seguindo a setinha, e ele te fala exatamente qual pequeno bronquíolo você vai ter que chegar para estar naquele nódulo. E aí, quando chega lá com a câmera tem, né, uma agulha embutida, e vai ter a fluoroscopia e também tem ultrassom. Então, você tem 3 maneiras de confirmar. Um pela inteligência artificial chegando naquele mapa. Aí você tem 2 ao vivo, a fluoroscopia e a do ultrassom. E aí você faz a biópsia no lugar certinho. E talvez isso permita até biopsiar nódulos menores, né? Muito menores, muito mais periféricos e com um yield, né, a porcentagem de acerto muito maior. Fundamental para esses pacientes, que às vezes ficam sem um diagnóstico, né? E tendo, vamos repetir então 3 meses, provavelmente não é nada. Ou pega o tecido, não vem câncer, né? Exato. E na verdade era. Então, acho que pode ser uma coisa bem legal. E aí é um ano a mais. Então, eu teria que fazer 3 anos de pneumo critical care. E não acaba nunca, né? Mais um ano de pneumo intervencionista. E aí, eu tô aberto, velho. Aí eu falei Aí a vida te leva, né? Onde tiver um lugar legal pra trabalhar, que eu consiga fazer tudo bem, eu tô... Não tenho restrição, assim. Desde que não seja, sabe, a parte rural do Kansas, assim, que eu não vou ter nada. Aqueles interiorzão, assim, também. Aí tô out, mas o resto eu tô aberto. Flórida, Havaí, Califórnia. Havaí.
Ah, animava, vai, velho. Que Animava. isso. É uma coisa que eu acho muito legal do treinar nos Estados Unidos, é porque, assim, o brasileiro, ele é conhecido por ser muito hardworking, né? Tipo, a gente trabalha muito, a gente sempre Sim. trabalhou muito, a gente é esforçado aqui, a gente tá acostumado também a trabalhar e abrir mão das coisas. Muitas vezes, outras culturas, até americanas, às vezes canadense, não tem tanto essa cultura com óbvias, né? Muitas exceções. Só que o que eu acho muito interessante é, a gente levando isso pra lá, a gente consegue abrir algumas portas que a gente não conseguiria no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal de ir para os Estados Unidos e treinar lá. Talvez o mesmo esforço que você aplicaria aqui no Brasil, aplicando lá nos Estados Unidos, você consegue ser relevante a nível global, porque você vai estar nos lugares certos para fazer os estudos clínicos certos, para treinar do jeito mais certo, para publicar de um jeito legal. Então, eu acho que essa relevância e contribuição que você consegue ter estando nos Estados Unidos, e muitas vezes que no Brasil não é possível, eu acho que isso é uma das melhores partes de estar lá, né? Então, eu sinto um pouco isso, eu não estou nos Estados Unidos, mas eu sinto que isso... eu sinto que isso permite, né? Que abra essas portas dessa forma. Você sente isso também, assim? Acho que a meritocracia nos Estados Unidos é diferente da meritocracia, assim. Acho que é um assunto delicado, mas que é verdade. Aqui no Brasil ainda tem um pouco daquela panelinha, assim, sabe? A galera que tá ali, conhecido do fulano, que às vezes pode até ser uma pessoa boa, mas que tem uma pessoa, às vezes, que é melhor e não entrou ali porque não foi indicado. Muitos outros motivos, né? E assim, eu acho que nos Estados Unidos ainda tem uma meritocracia, assim, cara, é difícil, e tem exceções também, mas eu acho que, no geral, tem uma coisa assim, cara, essa pessoa é boa, ela tá se dedicando, a gente tá vendo que o cara vem aqui todo dia, dá raça, tem brilho no olho, gosta do que faz. Quando eu entrei pra esse negócio de USML no Brasil, tinha um grupo no Facebook que era o USML Brasil. Teve um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele tentou 10 anos dar match nos Estados Unidos, velho. E aí no 10º, se não me engano, era, sei lá, ortópia, era alguma coisa, neurocirurgia, era uma coisa muito difícil. E aí ele postou uma coisa que eu nunca esqueci, velho. Ele colocou assim, nada resiste ao trabalho árduo nesse país. E aquilo me marcou, velho, porque eu falei assim, cara, é isso, eu tenho que ir lá trabalhar, mostrar que eu quero, que eu mereço, que eu tô me dedicando, que eu sou bom, que eu gosto do que eu faço, e as coisas vão acontecer. E parece inevitável mesmo, sabe? Isso, é inevitável. Alguém vai te notar, alguém vai te dar uma oportunidade, não importa de onde você tá vindo, da língua que você fala, sua religião, a cor da sua pele, a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Isso. Se você for bom, se você der raça, se você trabalhar, alguém vai te notar e falar, cara, vamos dar uma oportunidade pra esse sujeito aqui. Assim, acho que é aquela frase, né? Sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. Só que lá você vai ter mais oportunidade, muitas vezes, do que aqui. E a meritocracia lá também é mais justa em muitos sentidos. E, obviamente, falando isso com todas as exceções possíveis aqui no Brasil. Então, tem lugares aqui no Brasil que eu acho que tem mais meritocracia. Eu acho que São Paulo é o que a gente está mais próximo, assim, de ser meritocrático, com exceções também. Mas nos Estados Unidos, eu acho que isso é o que você falou, assim. Você vai aplicar, você vai trabalhar duro. Pode, né, demorar mais, ter um esforço maior, mas boas cartas de recomendação, um trabalho bom ali na residência vai te levar a lugares que, muitas vezes no Brasil, talvez não levariam por isso. Panelinha, parece um sistema um pouco feudal, né? Assim, falando isso. Algumas vezes. Porque você só vai entrar se você for amigo de sei lá quem, conhecer sei lá quem, ou algumas relações muito extra-profissionais, né? Provinciana, uma mentalidade provinciana, assim, sabe? É querer proteger o seu. Que assim, eu entendo até, né? Mas, cara, se você quer progredir, não é o caminho. Não é o caminho. E, Vaz, assim, entrando na reta final agora, eu vou entrar no assunto polêmico, porque o Vaz, ele era um grande ativista ainda sou. Ainda é, só que agora ele tá bloqueado, todos bloquearam ele, mas ele era um grande ativista, né, quando ele conseguia ver os perfis dessas pessoas contra médicos picaretas. E eu também sou, assim, eu sou completamente contra, mas eu acho que você fez uma coisa que, na época, assim, a gente via e guardava e ficava com muita raiva daquilo e revoltado, mas você ia lá e lutava e falava com a pessoa e denunciava e gastava uma energia com isso, que eu admiro muito, assim, porque eu acho que todo mundo, de certa forma, poderia se posicionar desse jeito. Eu vou infartar mais cedo por causa disso, provavelmente. Me conta como que você tá com isso, assim, o que você sentia na época, o que você fez contra essas pessoas e o que você sente, assim, vendo isso atualmente também. Foi uma das coisas que me desanimou ficar no Brasil também, foi isso, sabe? Eu via pessoas
primeiramente, muito mal formadas e acho que o pior de tudo é mal intencionadas, né? A população, no geral, é uma população pouco educada no meio médico, né? Porque é uma coisa muito... É um nicho ali, né? Eles não precisam ser médicos, exato. né? E as pessoas... É uma profissão tão bonita e as pessoas se favorecem disso para tomar alguma vantagem no momento mais fragilizado daquela pessoa, que é uma pessoa que está com incertezas, com doença, com medo. E são pessoas que montam um consultório bonitinho, né, se veste bem e tal, falam tanto de termo técnico ali que não faz o menor sentido para quem conhece. Começou a falar de mitocôndria, de selênio, molibdênio, você já fala, cara... É um picareta, né? Exato. E tem muito no Instagram e as pessoas acabam, até por efeito placebo, eu acho, tipo, nossa, eu tô bebendo uma água com sal aqui, tô um pouco mais hidratado, minha pressão tá um pouco mais alta, tô me sentindo um pouco melhor. E começa a propagar esse tipo de desinformação. E eu lembro na época, você conhece o Silvio Povo também, que é o inventor do termo, o Dr. Cinto Brega, né? Sou fã do Silvio, a gente é muito amigo. E era isso, eu ficava muito irritado, velho, porque eu falo, cara, eu estudei 6 anos, sabe? Eu tô nos Estados Unidos, isso foi na época que eu tava nos Estados Unidos já. Tô no hospital afiliado a Harvard, aí vem um cara desse, um babaca, que vai lá para um clube social de Harvard, né? Porque é um lugar aberto à visitação, ou que você pode reservar para dar uma palestra, para fazer qualquer coisa. Quer dar uma palestra lá sobre a cor da parede. Você pode ir lá, paga, né, sei lá, X mil dólares e vai dar a palestra. Então você visita e vai lá e tira uma foto num pódiozinho que tem o nome de Harvard, né? E aí a galera se... Putz, né? Eu fiz alguma coisa em Harvard, bota aquilo na bio, né? Não, se a pessoa coloca na bio que ela é de Harvard, juro, você já pode ficar muito atento, assim. Muito atento, porque ou velho. aquela pessoa é um picareta 99% das vezes, ou em 1% vai ser uma pessoa séria que fez alguma coisa realmente em Harvard, fez um mestrado e que tá lá e que você vai saber que ela é séria. Sim, que não... aí você olha, é só você olhar as outras pessoas, sabe? Exato. Que estão seguindo. Se tiver outras pessoas sérias, mas se você olha e é aquela coisinha, é o médico, né, que tem o cinto com a calça um pouco pega frango, aquele sapatênis ali, com um bonezinho da Gucci ali, é a mesma galera, sabe? E falando merda, né? E só falando bobagem, falando bobagem e que vai, assim, porque cuidar de paciente sadio é muito fácil, velho. Você passa ali um soro que é uma água com umas vitaminas hidrossolúveis, passa, né, um tanto de vitamina ali, pede aquele tanto de exame que só o laboratório dele faz, né, que só a farmácia dele vai manipular. E no final das contas toma sol, né? Evita isso, toma esse antihelmíntico ali, porque é verme, né? Quando é a lua cheia, toma essa tintura de Lugol. Só bobagem, então são coisas baratas que a galera bota um preço alto. E o paciente sadio, ele não vai sentir uma diferença, sabe? Porque você não vai deixar ele doente. Ou às vezes vai até iatrogênico, né? Porque assim, na melhor das hipóteses não vai dar nada. E na pior das hipóteses vai ter alguma complicação por iatrogenia. E ele vai falar, que a gente vê. E aí ele vai falar, vai pro departamento de emergência. Exato. Vai procurar um médico que vai saber isso. E assim, na época, cansei de mandar comentário, né? Até ao ponto de que foi bloqueado por todos esses caras. Denunciei as contas, mandei pro CRM, pro CFM. Não dá nada, infelizmente não dá, né? Acho que são ainda, querendo ou não, instituições um pouco omissas. Falando de nomes, assim, teve um desses que foi aquele Lucas Matos, que foi multado, não sei se foram 50 ou 100 mil reais, por falar que mamografia causava câncer de mama. Saiu na Veja, saiu no estado de Minas e tudo mais, mas é coisa desse nível, assim, sabe? São pessoas que causam um tipo de desinformação que é perigoso para a sociedade como um todo. Você vai propagar esse tipo de informação, uma pessoa que talvez tivesse um câncer de mama detectável vai deixar de fazer mamografia por 5, 10, 15 anos e vai morrer por causa daquilo. E não é que a gente tá falando de uma coisa nova, né? Mamografia, a gente já tem diversos e milhares de estudos populacionais mostrando o benefício da gente fazer o diagnóstico precoce. Então, uma coisa completamente sem sentido. Segurança. Então, muito sem sentido. E isso dá muita raiva mesmo, né? E eu espero que, com o passar do tempo, outras pessoas se indignem que a população médica, né, a nossa classe, comece a excluir esse tipo de comportamento, porque é o caminho mais fácil. É o cara que não vai precisar fazer residência, que vai cobrar só particular, porque que plano de saúde vai cobrar uma idiotice dessa, né? A consulta é 5 mil reais, tá? A gente... dei tipo uma olhada recentemente, Sim. 5 mil reais, o retorno não é incluído, então coisas até absurdas, assim, no quesito de remuneração financeira que não fazem nem sentido.
E eu não sei se a situação, sinceramente, vai melhorar, porque a gente tá agora com o Brasil com muitos médicos formados, isso só vai aumentar nos próximos anos, várias faculdades ruins, aumentando o número de pós-graduações, especializações, então... E não existe nenhum outro lugar, né, Tete? Falar a verdade, assim, não existe nenhum outro lugar que eu conheça que existe isso do você pagar pra ter uma especialização assim, e aquilo vai ser uma coisa reconhecida pela sociedade médica. Nos Estados Unidos, se você não tiver residência, você não trabalha, velho. Você pode trabalhar como médico, eu falo, né? Você pode trabalhar como consultoria, mas você não vai botar a mão na paciente sendo um médico generalista. Você precisa ter uma residência. Sim. Eu acho que a gente precisa de uma regulamentação. Só que aí sabe o que acontece? Tem o documento da demografia médica, que eu li o documento todo esse ano. 400 páginas, mas achei que valeu muito a pena, de verdade. Assim, é um documento muito interessante de ver, muito gráfico, muita informação numérica, assim, que é interessante. Só que o que esbarra e por que eu acho também que... os conselhos de medicina, eles não são mais firmes quanto a isso. Porque falta médico no Brasil. Então, faltam médicos, faltam certas especialidades, e aí a gente não consegue, basicamente, cobrir esse número que falta com os médicos que a gente tem. Então, precisa de mais médico, tem essa justificativa. Só que não tem nenhum controle quanto a isso, o que eles vão fazer, para onde eles vão, qualidade deles. E aí o Brasil, ele se encontra nesse impasse, que é difícil de resolver, mas que também não é o caminho abrir mais faculdade ou colocar mais gente mal formada no mercado. E que muitas vezes essas pessoas mal formadas, nem atender paciente elas vão, normalmente, assim, no sentido de realmente contribuir para a sociedade. Sim. Elas vão ser médicos picaretas, mais gente vai fazer dermato e etc. Então, assim, tinha que ter um direcionamento maior quanto a isso e uma rigidez maior, porque o que está acontecendo no Brasil, acho que ameaça muito a formação e o cuidado dos pacientes nos próximos anos. Acho que a gente tem que fazer um apelo até para as famílias, sabe? Isso vem de criação também, sabe? É uma coisa de caráter. Cara, se você vai escolher esse caminho, você tá escolhendo um caminho de mau caráter, sabe? É uma coisa... É feio de ver, sabe? É uma coisa lamentável, é uma profissão linda, que se você fizer de uma maneira adequada, cara, você vai passar por momentos difíceis, mas você vai chegar no final da sua vida, você vai olhar pra trás e vai falar assim, cara, valeu a pena. Ajudei muita gente, sabe? Tive presente em momentos difíceis da vida de todo mundo, assim, que eu atendi, e no final das contas, eu tive um impacto positivo no mundo. E isso não tem dinheiro que pague. Eu concordo 100%. Vaz, já deu até mais de 1 hora aqui, mas eu achei muito bom o podcast. Muito obrigado, Tete. Acho que eu atualizei muito da vida, a gente vai continuar atualizando depois. E a gente, assim, vai postar, quem tiver dúvida, acho que pode mandar, né? Sim. Aí eu coloco lá o Vaz pra responder no Instagram. Se quiser deixar meu e-mail também. E-mail é o canal de comunicação oficial pra quem tá fora do Brasil, então a gente deixa no comentário também seu e-mail ou se alguém perguntar. E foi muito legal, adorei saber. Obrigado, valeu demais pelo convite. Valeu.